Bem-vindos, meus irmãos, à nossa sala de estudos sobre as obras da carne. Nós queremos que você hoje possa ser edificado um pouquinho mais para conhecer, discernir. Falamos só sobre o fruto do Espírito e agora estamos com um pouquinho de cada das obras da carne da lista de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, lá diz assim, 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Olha, a seriedade da gente conhecer isso é importante porque tem a ver com a nossa eternidade. Os que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Mesmo aquele que, dizendo-se irmão, não for liberto, curado, corrigido, ensinado a viver de modo digno do Evangelho. Então, esses pequenos estudos, eles querem nos ajudar a identificar resquícios ainda da nossa velha natureza caída, que não combina com a nova natureza que Cristo Jesus está gerando na vida daquele que aceitou a Cristo. Quando aceitamos a Cristo, a natureza de Deus, a natureza do Filho de Deus, vai sendo formada em nós. Nós chamamos de o caráter de Cristo em nós. E as coisas da velha natureza não combinam com a nova natureza. Por isso que nós vamos ministrar hoje sobre um dos itens importantes, que é ira. Nós vamos ministrar um pouco sobre a ira. É um sentimento que incita outros sentimentos. A rebeldia, a violência, desencadeia todo um processo. É um impulso desordenado, é a perda do controle. É importante quando a pessoa tem, vamos dizer, a pessoa surtou, saiu quebrando tudo, brigou, xingou, perdeu a compostura, derrubou, jogou um objeto, se avançou sobre as pessoas, provocando uma violência física ou um destempero verbal que também machuca muito, um acesso de ira, que a pessoa perde o controle das suas palavras e ofende, denigre, humilha as outras pessoas. Então, alguns dizem, surtou. Na verdade, é uma explosão de ira. A ira é uma explosão forte de um sentimento ruim. O sentimento ruim está lá dentro. Então, vamos fazer uma distinção de ódio e de ira. Ódio é um sentimento continuado que está dentro da pessoa e pode ficar por décadas. Eu odeio tal pessoa, eu odeio tal situação. E esse é um sentimento que vai sendo alimentado, preservado, às vezes até multiplicado. Bastante. A ira é uma explosão momentânea. É óbvio que o ódio alimenta a ira. Uma pessoa que curte, armazena sentimentos ruins, odiosos com relação a uma pessoa ou uma instituição, aquilo vai acumulando de tal maneira que um dia existe uma explosão, aí que a gente chama de ira, um furor, algo descontrolado, desmedido. Alguns dizem assim, pastor, eu desci da cruz, eu esqueci que eu já fui crucificado com Cristo e ressuscitei o velho Adão ou a velha Eva. E é isso que nós vamos tratar um pouco hoje de manhã. Então, a ira é um sentimento rápido, breve, não dura muito, enquanto que o ódio pode durar até uma vida inteira. Tem pessoas que morre alguém, não se reconciliou, não consertou, e o ódio vai junto para a sepultura.
não vai, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus. Então, isso é o que nós estamos falando. Você conhece alguém que morreu sem se reconciliar com alguém? Curtiu um ódio? Pode ser que o ódio tenha até justificativas, mas não se justifica a manutenção desse sentimento. Por quê? Porque a nova natureza de Deus em nós é benigna, é misericordiosa, é compassiva. A velha natureza é rancorosa, é vingativa, é odiosa também, invejosa, cobiçosa, etc. Então, a ira se manifesta assim. Provérbios capítulo 15, verso 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, 18. É verdade que uma pessoa iracunda, ela já tem o rosto fechado, propenso, tenso, e vai gerar contenda, porque a ira provoca a ira dos outros também. Então a ira é um sentimento que pode estar guardado, quietinho. Alguns dizem assim, não provoca, porque uma hora perde a linha. Então a ira de um provoca a ira do outro. Isso não tem idade, a gente pensa que é só com crianças. Outro dia eu estava na sinaleira, tinha 2 carros na minha frente. De repente o motorista do segundo carro sai de dentro com uma chave de roda. E o carro da frente desembarca e sai correndo. Pasmem, eram 2 homens de cabelos brancos. E que se o outro não corre, aconteceria uma tragédia. Foi tão rápido que não deu tempo da gente, eu que estava no terceiro carro, não fazer nada. Mas uma explosão de ira leva as pessoas a fazerem coisas irracionais. Se arrependem depois. Depois que eles veem a situação que fizeram, se sentem muito infelizes e tristes. Mas aí já foi feito. Então nós temos que falar um pouco sobre o antes, então. O longânimo é um pacificador. Longânimo, ele tem um ânimo longo. Aquele que é paciente, ele é um pacificador. O mundo já está cheio de foguistas, que eu chamo, aqueles que gostam de botar fogo no negócio. Vejo muitas queimadas aí que estão acontecendo, né, nas florestas brasileiras. Tem um sentido criminoso, outros não, são próprios da natureza da época. Tem pessoas que a Bíblia diz que uma palavra maldita pode incendiar, pode gerar ira, discórdia e confusão. Então a ira suscita contendas. Para criar um ambiente hostil, que geralmente se cria, é tudo premeditado. O ódio, ele dá um plano para a ira se manifestar. Por isso que a Bíblia deixa muito claro: irai-vos e não pequeis, Efésios capítulo 4. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Então a Bíblia está dizendo que a gente pode se irar. A Bíblia admite que a ira pode ter um momento de estágio em nós, mas ele não pode permanecer. Irai-vos e não pequeis. Aí entra o domínio próprio, aí entra a sabedoria. Aí a Bíblia diz que o homem sabe ver o mal e desvia, se esconde. Se você sabe que aquela situação vai provocar a ira, então a sabedoria diz: desvia, troca de ambiente, troca de assunto, porque aquilo não vai terminar muito bem. Você precisa se conhecer. Se já tem um histórico de rompantes, de raiva, de ira, então vigie, cuide as palavras, as conversas, os assuntos e as pessoas com as quais você está envolvido. Jesus teve um momento de ira lá em Lucas capítulo 19, 46, lá diz assim: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de salteadores. Jesus pegou uma corda, fez e derrubou todas as mesas lá, porque ele estava limpando a casa do Pai. Ele não bateu em ninguém, não jogou, ele derrubou as mesas, porque aquele lugar estava sendo usado indevidamente. E estava se transformou lá num posto de um câmbio,
pessoas vinham de outros lugares com outra moeda, então ali eles trocavam a moeda lá do seu país para a moeda do templo. Então ali tinha os cambistas. Também tinha os que vendiam os animais para sacrifício. As pessoas vinham de longe, não traziam o animal para sacrifício, compravam ali. E o pátio ali ficou lotado disso, né? Era um camelódromo no templo do Senhor. E possivelmente que tinha ali também outras coisas. E aí o Senhor diz, olha, o pátio que era para ser lugar de oração, até onde as mulheres ficavam, não entravam dentro do templo, ficavam no pátio, estava ocupada pelos cambistas. E Jesus disse, olha, chega, vamos acabar com esse negócio. Mas Jesus não feriu ninguém. Ele derrubou pelas vezes isso aqui, não está devido aqui. Então, a ira que no templo não se enraizou dentro dele. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. O sol agora está se pondo, no nosso caso, agora por volta de 6h30 mais ou menos. Você tem alguma coisa que está lhe provocando a ira, você tem até o sol se pondo para consertar, apaziguar o seu coração. Às vezes não é nem consertar com o outro, às vezes é consertar consigo mesmo. Eu preciso dominar a mim. O outro que disse, ofendeu, provocou, passou. Mas você ficou infectado com aquele vírus do deboche, da injustiça, do desprezo ou da rejeição e vai curtindo o sentimento de ira. Se chega a encontrar a pessoa naquela hora, pode ter uma atitude inconveniente, agressiva. Então a Bíblia diz que o sol, para os casais isso é muito interessante, que às vezes acontecem coisas que provocam a ira, que quando a ira permanece, ela vai trazer insônia, ela vai trazer conflitos, ela só vai piorar. A ira não traz nada de bom, traz gastrite, traz uma série de danos físicos e psicológicos também. O maior perdedor é sempre o irado, porque ele perde a linha, passa vergonha, os outros precisam conter ela, é uma fiasqueira. Pastor, eu era assim antes de me converter. Então você precisa sempre vigiar, porque Satanás sabe que esse é o teu ponto fraco. Então vai trazer situações de provocação, e se você não souber desviar, se você não souber trocar de assunto, se você não souber fugir daquilo ali, você vai cair na armadilha do diabo, que era só fazer com que você passasse muita vergonha. Então, às vezes as pessoas têm prazer em se vingar, olho por olho, dente por dente. Isso não faz parte do Evangelho, isso é da antiga aliança. Jesus diz, eu porém vos digo, amai os que vos perseguem, amai, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, e não amaldiçoeis, porque a Bíblia diz, isso é a nova natureza em Cristo. Se fosse, não é mais o passado, você não tem que trazer o passado, você precisa viver a nova vida. Então, quando nós nos rendemos ao grande amor de Deus, o amor de Deus, de acordo com Romanos 5,5, é derramado no nosso coração, e aí nós vamos vencer. O ódio, a ira, eles geram confusão, e é operada por Satanás. Então todos esses surtos e de quebra de tudo, Satanás é especialista em fazer com que a pessoa faça um espetáculo de destruição. Quantas pessoas me contam Samu ir atender uma casa, alguém que teve um surto. Daí aqueles que têm um discernimento espiritual dizem, olha, isto aqui não tem nada a ver. Por exemplo, uma pessoa que foi conduzida pela SAMU e porque ela estava num surto lá de raiva, de ira, foi contida, foi posta, amarrada, mas ela, durante o trajeto, ela começou a descrever a vida do médico, do motorista e do técnico de enfermagem que estava junto ali. Então não era um surto, era um espírito maligno que estava naquela pessoa e fez uma quebradeira geral lá onde estava. E o motorista, que era cristão, começou a ouvir aquilo e disse, eu sabia que aquilo ali não era um surto psicótico, mas era uma ação de demônios. Então quando a gente se ira,
nós damos permissão para Satanás agir na nossa vida, porque isso é próprio da natureza de Satanás. Pastor, aquela pessoa ficou com uma força e ninguém conseguia segurá-la. 4 homens não davam conta dela. Quando você, que é crente, deixa a ira tomar conta de você, você abriu uma porta para Satanás entrar na tua vida, e aí a vergonha, o estrago é grande, os consertos serão grandes também. Quero terminar com Romanos 8,8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que têm ódio ou ira, que é o nosso tema de hoje, não controlada, não vencida, continuam ainda manifestando para fora todos os seus ressentimentos, raivas e vinganças. Se não consertar, fica fora do reino de Deus. Então peça ajuda para Deus, se humilhe na presença do Senhor, negue a natureza pecaminosa, renuncie o seu direito de se vingar e peça para Deus: Deus, eu quero abençoar os que me perseguem, eu quero liberar perdão e graça da parte de Deus. Termino com Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros com amor. Gálatas 5,13. Eu e você somos livres, e na liberdade a gente escolhe amar, escolhe liberar o outro e deixar que a ira, a raiva do outro passe do nosso lado e não nos contamine. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa te edificar. Até a próxima sala de estudo.